Shalom, shalom, bom dia, vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar este devocional com o maior número de pessoas e também deixe o seu like. O nosso tema, se Deus te corrige, é porque Ele te ama. Nós gostamos tanto de ouvir que Deus nos ajuda, nos protege, que Ele provê. Mas quando fala de Deus corrigir, este não é um assunto tão agradável. No entanto, você tem que entender que Deus é Pai. Jesus nos ensinou, Ele é o nosso Pai e Ele vai corrigir para não sermos destruídos. Em Hebreus capítulo 12, no versículo 5, está escrito: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então, ser corrigido é ter a certeza de que o Pai te ama, porque Ele não quer você destruído. Você tem um inimigo, um adversário, e ele vai querer usar os teus pontos fracos. Eu não sei se você precisa ser corrigido na reclamação, se você tem que ser corrigido na ira, se você tem que ser corrigido na negligência, na preguiça, eu não sei. Mas cada um de nós sabemos nossos pontos fracos e o pior, o inimigo também sabe. Para explicar melhor, eu vou falar sobre Pedro. Pedro respondeu ao chamado de Jesus no primeiro ano do ministério. Ele respondeu porque ele amou Jesus desde o primeiro dia. E ele andou com Jesus no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Bom, para Pedro, ele achou, eu estou pronto, eu tive Jesus dentro da minha casa, como hóspede, durante 3 anos. Eu andei com ele 3 anos. Eu aprendi sobre o perdão, porque ele me respondeu que eu preciso perdoar 70 vezes 7. Eu aprendi que eu preciso amar os samaritanos, quando ele não permitiu que fogo do céu caísse sobre eles. Ele contou sobre os 10 leprosos, que o único que voltou era samaritano. Tudo bem, eu vi Jesus conversar com a samaritana, pronto, essa lição eu já aprendi, eu não preciso ser corrigido. Eu estou bem com os samaritanos. Assim, Pedro podia pensar em todas as áreas que Jesus corrigiu. No entanto, quando chega no terceiro ano do ministério, na última semana de Jesus, Jesus ainda fala de correção com Pedro. Porque Jesus não estava olhando para o Pedro daquele momento. Jesus estava olhando para quem ele seria. O Pedro, que era aquela explosão de poder, sinais, prodígios, maravilhas aconteceriam através da vida de Pedro. Pedro teria unção para ressuscitar Dorcas, a sombra de Pedro curaria. Ele estava olhando para esse Pedro que ia pregar para Cornélio e todo mundo seria da casa de Cornélio e os amigos de Cornélio se converteriam, seriam batizados nas águas, batizados no Espírito Santo. Então Jesus estava olhando para o Pedro do amanhã. E o Pedro do amanhã, para acontecer, o Pedro do hoje precisaria ser corrigido. A mesma coisa eu e você. Ele olha para quem ele colocou a gente, o chamado da gente para o amanhã. Então ele precisa corrigir a gente hoje. E quando ele falou com Pedro, eu quero que você ouça o recado que ele deu para Pedro em Lucas capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Aqui Jesus usa uma analogia. Ele analogia com o trigo. Pedro sabia que quando o trigo é peneirado, cirandado, há uma peneira e aquele que está peneirando o trigo joga o trigo para cima e o vento leva aquilo que é leve. E aquilo que é leve não volta para a peneira, vai cair fora da peneira. É a palha, toda a sujeira vai cair fora da peneira, só vai ficar na peneira verdadeiramente o trigo. O que Jesus está falando, olha,
O diabo conhece as tuas fraquezas, ele vai te lançar numa situação em que a tua fraqueza pode vir a prevalecer. Mas saiba de uma coisa, eu não descarto você. Mesmo que você caia do lado de fora, eu não descarto você. Eu vou te corrigir para você voltar para a peneira. Então, por que Jesus estava falando isso? Porque Pedro ainda tinha uma grande fraqueza. A fraqueza de Pedro era o medo. Ele era prisioneiro do medo. Foi por causa do medo que ele negou Jesus. Foi por causa do medo que ele fugiu no Getsêmani. Foi por causa do medo que ele não esteve ao pé da cruz. Foi por causa do medo que ele não esteve lá no túmulo de Jesus, quando ele ainda estava fechado. Só foi quando Maria Madalena chamou. E foi por causa do medo que ele foi derrotado. Era uma grande prisão na vida de Pedro. Então, Jesus queria disciplinar Pedro para que ele não fosse dominado pelo medo, mas ele dominasse o medo. Você não pode ser dominado pela tua fraqueza. Você precisa reconhecer qual é a tua fraqueza e levar cativo a Jesus Cristo. Bom, Pedro não ouviu completamente o aviso de Jesus. Jesus disse cuidado, mas ele disse, junto com esse cuidado, ele deu duas boas notícias que tem que animar a gente. A primeira boa notícia que ele disse, olha, eu estou orando por você. Oh, que fantástico! Eu tenho um intercessor que não desiste de mim. Mesmo quando eu falho, Jesus está intercedendo por mim. Essa é a melhor notícia de todas que Pedro poderia ter ouvido. A segunda boa notícia é, quando você voltar, Pedro, eu vou orar para que a sua fé não desfaleça. Mas quando você voltar, ajuda teus irmãos. Então ele deu a boa notícia, a segunda boa notícia é de que ele iria voltar. E iria voltar depois da disciplina mais forte, mais ungido, com mais poder, com mais autoridade. Bom, Pedro ouviu, não levou em conta e nós sabemos que ele saiu para fora da peneira. Ele negou Jesus, ele fugiu, ele se escondeu no cenáculo. Tantas coisas Pedro fez. Mas Jesus foi atrás de Pedro. Jesus mandou recado por Maria Madalena. Jesus foi no cenáculo. Jesus encontrou com ele na Galileia. Todas essas situações era Jesus fortalecendo e corrigindo a rota. Pedro, você não vai ter mais medo, você não vai ter mais esse domínio do medo. Agora, essa fraqueza vai ser eliminada na sua vida. Será que essa correção que Jesus fez funcionou? Com certeza. Como é que você encontra Pedro? Em Atos capítulo 12, ele está ali preso e no dia seguinte condenado à morte. Ele iria ser decapitado. E como que Pedro dorme? Cadê o medo de Pedro? Que fé era essa? Que força era essa? O anjo teve até que acordar ele, porque ele estava tão em paz, tendo certeza do livramento de Deus, que ele dormiu. Esse Pedro é o Pedro depois da correção. É o Pedro que não tinha medo de ir para Roma, um Pedro que não teve medo de ir até a casa de Cornélio. Agora o medo não dominava mais. O medo não dominava mais Pedro. E eu quero dizer que aquilo que te domina não vai dominar mais. Coloque nesse devocional, fala, Senhor, eu estou apresentando a Ti os pontos fracos que eu sei e os pontos fracos que eu não sei e que o inimigo está observando. Me ajuda, me corrige. Coloca-me, Senhor, na rota novamente correta. Eu não quero ficar do lado de fora da peneira. Eu quero voltar fortalecido. E quando nós tomamos essa atitude, eu quero dizer que é como, eu vou usar uma analogia para você. O meu avô, ele veio da Itália e se estabeleceu em Campinas. E ele era jardineiro. E eu não convivi com o meu avô, mas a minha mãe, ela me contava, ela dizia que ele era um jardineiro artístico. Ele fazia cortes que ninguém fazia, tudo que ele trouxe da Itália. E a minha mãe, como filha de um jardineiro, a minha mãe, ela cuidava das plantas com muita experiência, com muito afinco. E eu não gostava de ver quando a minha mãe cortava a roseira. Para mim, ela estava deixando feio.
E minha mãe me explicou, não, eu não estou cortando, eu estou podando, ela vai ficar mais bonita. Então há uma diferença entre cortar. Cortar é eliminar, tirar pela raiz. Agora, podar é quando você cuida, você vai tornar mais bonita. E é verdade, aquelas roseiras ficavam mais bonitas depois que minha mãe fazia isso. Vinha com toda a força. E é isso que Deus quer fazer. Coloque hoje não só os seus pedidos de oração, mas também coloque diante de Deus os teus pontos fracos, porque Deus, Ele vai te ajudar, assim como Ele ajudou Pedro, e você vai sair mais forte, você vai sair mais ungido deste momento que Ele vai fazer na sua vida. Então, coloque aqui, escreva nos comentários seu pedido de oração e não tenha medo, fala, Senhor, eu quero ser corrigido para ficar melhor, em nome de Jesus. Senhor, queremos agradecer por nos amar a ponto de nos corrigir, mesmo quando não entendemos. Confiamos que Tu tens o melhor para nós. Ajuda-nos a aceitar que o Senhor nos ama e o Senhor trata, o Senhor poda, o Senhor não corta. Senhor, e com humildade possamos crescer, Senhor, para vivermos a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, olha para a necessidade de cada um, para o clamor, para o pedido de cada um. Eu clamo, Senhor, Tua misericórdia. Eu clamo, Senhor, que a Tua destra poderosa possa tocar nessas situações irreversíveis, tornando-a, Senhor, em testemunho de milagre. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa entender que o amor de Deus é muito mais profundo do que você pode imaginar. Que até amanhã, no nosso devocional, 5 horas da manhã. Deixa o seu like e compartilha.